Paz, Senhor, irmãos. Lucas capítulo 9. Abre a Bíblia. Lucas capítulo 9. Capítulo 9, verso 57. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse, porém, também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Nesta palavra que eu li com os irmãos aqui nesta noite, que meditaremos por alguns minutos, nós encontramos aqui três personagens que se dirigiram. Uns dirigiram-se ao Senhor e o Senhor dirigiu-se a eles. E então o primeiro chegando, aconteceu que indo ele pelo caminho, chegou e lhe disse: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. E aí o Senhor Jesus, ouvindo a palavra dele, disse: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O Senhor Jesus, irmãos, Ele conhece o coração e a vida de cada um de nós que estamos aqui e todos quantos estão nos ouvindo através das redes sociais. Ele conhece tudo, Ele sabia e conhecia o coração daquele moço que chegou para ele e disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Aí o Senhor Jesus olhou para ele e disse: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que nós podemos entender com clareza nesta palavra? Que aquele moço, ele estava dizendo: eu vou te seguir, mas seguir o Senhor apenas por interesse nas coisas desta vida. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, já foi dizendo logo para ele: pois você está enganado. As raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quantos irmãos achavam que o Senhor Jesus, o Cristo viria de uma família abastada ou viria para fazer grandes coisas naquela época aqui na terra? E a missão do Senhor Jesus, irmãos, não foi para cá. A missão do Senhor Jesus foi para a salvação. Ele não veio trazer para nós simplesmente uma mensagem de bênçãos materiais, de bênção neste mundo ou nesta vida. O Evangelho é salvação para aquele que crê. Aleluia. E ele, conhecendo o homem, ele disse para ele: rapaz, as aves do céu têm ninhos,
As raposas têm covis, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Se você está esperando só nesta vida, você está enganado. O Senhor Jesus estava dizendo para ele: não é isto que eu vim trazer. Eu não vim te trazer apenas bênção nesta vida. Eu vim buscar e salvar os perdidos. E preparar um povo para a vida eterna. Aleluia. E quando ele conversava com este moço, dali um pouquinho chegou outro, e aí chegaram, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: e você, rapaz, me segue. Ele disse: bom, eu vou te seguir, mas primeiro me deixa sepultar o meu pai. A primeira vez que eu li a Bíblia aqui, eu achava que o camarada estivesse lá e o pai dele estava morto em casa. Mas não é isso, não. O pai dele estava vivo, saudável, mas primeiro ele queria que o pai morresse, ele sepultasse o pai, ele despedisse da família, para depois seguir Jesus. O que ele estava dizendo? Deixa a salvação, deixa seguir Jesus para frente. E o Senhor olhou para ele e disse: moço, deixa os mortos sepultar os mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia! Jesus não estava preocupado com os mortos, ele estava preocupado com aqueles que estavam morrendo, porque ele veio para a salvação dos perdidos. Lembra quando ele entrou na casa de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem cobrador de impostos. Ninguém queria nada com aquele moço. Ele sofria tanto que ele procurou se aproximar de Jesus e não conseguiu se aproximar porque a multidão não lhe permitia. Além dele ser de pequena estatura, ele era um cobrador de impostos. E quem gosta de cobrador de impostos? Nem nós não gostamos. Eu duvido que você goste daquele que fica azucrinando o que você tem, ó. A maioria daquilo que você ganha vai em impostos. Então Zaqueu tinha essa deficiência. E aí o povo não queria nada com ele. Mas ele tinha uma decisão. E qual era a decisão dele? Ver Jesus. Ele não esperava grandes coisas. Ele apenas queria ver Jesus. Ele queria ver. Ele dizia: gente, me deixa eu ver ele. O povo dizia: não, sai daqui. Se fosse um grandãozinho assim que nem eu, era fácil. Vai empurrando com o ombro, vai, abre esse caminho, vai passando. Mas agora o coitado, baixinho, pequenininho, ninguém deixava chegar. Sai para lá, ladrão, vai embora. Ele correu, subiu na figueira e ficou lá em cima. Zaqueu tinha uma decisão: eu não volto sem ver ele. Você não veio aqui hoje com uma decisão de não voltar sem uma bênção de Deus? Eu quero dizer para você que se você entrou aqui nesta noite dizendo: eu quero receber uma bênção, você vai receber. O Senhor vai te dar vitória, pode crer. Zaqueu agora lá em cima da figueira. Jesus passando por baixo, olhou para cima. O coração, eu quero crer que o coração de Zaqueu batia forte. Ele dizia: é ele. Ninguém vai me impedir de eu ver ele. Aí ele, ó. Agora eu estou vendo ele. Agora eu estou vendo ele. Aí o Senhor Jesus passando embaixo, levantou os olhos e olhou para cima. E disse: ô Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou posar na tua casa. Era muito mais do que ele pensava. O que o Senhor tinha para ele era muito mais do que ele vê.
E quem sabe o senhor e a senhora que está aqui conosco nesta noite, você veio buscar uma bênção. Mas eu quero te dizer, Deus tem muito mais para você. Zaqueu só queria ver. Jesus disse, não, eu vou pousar na tua casa. Aí o povo se calou. Porque aqueles que chutaram Zaqueu não iam chutar de novo agora. Aqueles que criticaram lá não iam criticar outra vez. Agora ele estava andando ao lado do mestre. Aquele homem zarrão desse tamanho assim, andando ao lado do mestre. Já mandou uma ordem para casa, para a mansão dele. Prepare a mesa hoje, porque o mestre vai comer com nós e vai pousar lá em casa. Quando eles entraram em casa de Zaqueu, a multidão ficou do lado de fora, criticando. Porque tem muitos irmãos que ele não recebe a bênção, porque ele só sabe criticar, só sabe zombar, só sabe falar mal. Se fosse eu, não fazia isto. Olha onde ele está, no meio dos pecadores. Aí o Senhor Jesus, conhecendo o coração de toda aquela cambada, estava ali. Dali um pouquinho chegou a hora da janta. E quando chega a hora da janta numa casa como esta, sempre o dono da casa tem uma palavra. Zaqueu se levantou e fez sinal com a mão. Todo mundo baixou a cabeça. Vamos ouvir o doutor Zaqueu falar. O Zaqueu disse, gente, eu de hoje em diante vou vender a metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Olha a mudança do coração dele. E aí ele olhou e disse, olha, eu ainda vou chamar aqueles que eu defraudei, que eu tomei o que não era deles, e vou devolver 4 vezes mais. Ele conhecia a lei, ele conhecia a lei, ele sabia o que tinha que fazer, mas estava ligado àquela situação e ele estava ali. Mas quando ele encontrou Jesus, que Jesus entrou na casa dele, o coração dele se desmanchou. Alguém olhava lá de fora e criticava, olha onde é que está ele, no meio dos pecadores. É isso que muitas vezes acontece, viu, irmãos? A pessoa não é abençoada, ainda critica de você. Se você der glória a Deus, eles vão dizer, está lá gritando, dando glória a Deus. Se você ficar quieta, fica lá que nem boca de siri. Só sabe criticar. Só sabe zombar. Por isso que não recebe nada e não vai receber. Se não mudar de vida, não vai receber. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Os que criticavam lá fora chamavam de pecador, Jesus chamou de filho de Abraão. Este é o filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus não veio para vocês que são santos. Ele veio para os pecadores. Jesus veio para os pecadores, viu, irmãos? Ele não veio para os santos. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus, mas os doentes. Por isso, irmãos, que quando te criticarem, quando te zombarem, quando fizer qualquer coisa, levanta a cabeça e dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque o Senhor te escolheu. Aleluia! Jesus veio buscar os perdidos. O moço agora, vamos voltar lá no mocinho.
que está lá esperando o pai morrer primeiro. Segundo o costume daquela região do Oriente, o filho mais velho, ele era o responsável pelo sepultamento do pai. Mas sabe lá quantos anos o pai tinha? Se o pai era um jovem, imagina, ele tinha que, para seguir Jesus, esperar 20 anos, 50 anos. E para nós seguir a Deus, irmãos, nós não podemos esperar para amanhã. O escritor aos Hebreus disse assim: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. Sabe o que me fez lembrar aqui agora? O menino arando terra. Eu gosto disso porque eu fui arador de terra também. Eu ouvi Deus falar e dizer assim: eu vou te tirar de trás do arado. O Senhor falou comigo um dia e disse: eu vou te tirar de trás do arado. Eu não conhecia nada. Nunca tinha ido numa cidade. Não sabia nem andar de ônibus. Sabia, pastor Donizão? Eu tinha medo de andar de ônibus. Quando me convidaram para andar de ônibus pela primeira vez, eu entrei em desespero. Pastor Ademar contava a história que ele estava andando na Bahia e ele viu uma mãe que chegava para pegar o ônibus na estrada com 2 filhas. E a mãe tentou levar as filhas para dentro, ali um pouco as meninas escaparam e caíram no mato. Eu quase fiz isso também. Eu quase fiz. Mas o meu irmão me convenceu e eu entrei. Não vou contar o resto não, viu? O que eu fiz lá dentro eu não vou contar para vocês. Vocês fiquem conjecturando. Mas que eu fiz besteira, eu fiz. Aí, agora deixa eu ir lá no moço. O moço está arando terra. 12 juntas de boi arando terra, um atrás do outro. Quem já arou terra? Já arou? Pastor Dorizão e eu e ele aqui, ó. O restante é tudo gente já da cidade. Quem aí da plateia que arou terra? Aí, ó, muitos irmãos araram. 12 juntas de boi arando terra. Dali um pouco vai passando um sujeito, um senhorzinho na estrada. E ele encontra um dos aradores de terra. E ele estava com uma capa nas costas. Ele não falou nada para ele, só pegou a capa e fez assim, ó. O rapaz disse: espera aí. Porque o bom entendedor não precisa falar nada. Não precisa Deus te explicar tudo. O moço disse: espera aí um pouquinho. Eu só vou dar um beijo nos que estão na minha casa, já veio correndo. E ó, saiu correndo. Chegou lá e disse: pai, mãe, eu estou indo embora. Vai para onde, filho? Não sei. Vai seguir quem? Não sei. Eu não sei, mas eu senti um negócio bom no meu coração. Quando ele balançou a capa assim, eu senti algo gostoso. Eu vou seguir ele. Mas daí, chegou lá, tinha os boi. Fazer o que com os boi? Tinha o arado, tinha a canga, tinha as tralhas todas. Ele pegou e quebrou tudo, fez um monte, fez lenha, meteu fogo, matou os boi, jogou em cima, assou a carne e chamou todo mundo: venha comer. Todo mundo comeu, só sobrou os ossos. Por quê? Porque ele não queria ficar com nada que amarrasse ele para trás. Tem muita gente que quer servir a Deus, irmãos. Vem para a igreja, aceita Jesus, deixa de usar a bermuda, mas guarda ela do roupeiro. Eu vou guardar porque se não der certo eu boto ela. Deixa de usar o brinco na orelha, mas está guardado lá em casa. Amanhã vai voltar a usar. Fique sabendo que você vai usar de novo. Porque o teu coração não é limpo para o Senhor. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Eliseu.
Eu estou falando do Geazi, do Eliseu, o seguidor de Elias. O Eliseu, ele seguiu Elias. Não perguntou quanto eu vou ganhar de salário, não perguntou se eu vou ganhar alguma coisa, não reclamou nada. Ele só ouviu o abano da capa e disse, eu vou com ele. E o que você está esperando para ir com Jesus também? Esperando bênção? Tu está igual o moço, eu vou esperar, eu vou te seguir. Mas primeiro eu tenho que sepultar meu pai. Primeiro eu vou aceitar Jesus, mas primeiro eu tenho que falar com meu marido. Irmão, salvação é individual. Eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu tenho que falar com a minha mãe. Salvação é individual. Não tem nada que olhar para trás. Deixe os mortos sepultar os mortos e você siga Jesus. Por que Jesus falou? Aí o último aqui, ó, disse também outro. Esse foi ele que falou. Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão na minha casa. O que ele estava querendo dizer? Eu vou perguntar para minha mulher se ela deixa. Eu vou perguntar para o meu pai se ele aceita. Eu vou falar com meus amigos se eles concordam que eu seja crente. Isso não presta para nada, viu? O camarada desse jeito não serve. Que é amarrado no mundo, amarrado nos amigos, amarrado na família. Jesus olhou para ele e disse, quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino do céu. Se tu lançou a mão no arado, tu falou que quer me seguir, me siga. Não tem nada que voltar a despedir de ninguém. Deixa ele saber depois que você serve a Deus e Deus vai honrar a tua fé. Vamos seguir Jesus, vamos? Vamos seguir Jesus sem esperar mortos sepultar mortos? Vamos seguir Jesus sem esperar o pai e a mãe concordar? Vamos seguir Jesus sem perguntar nada? Vamos seguir Jesus, vamos fazer igual o Eliseu. Vamos só com o abanar da capa, ele já estava seguindo Elias. E o que Deus fez com ele? Fez dele um grande profeta. Fez dele um moço que até o machado subia de dentro do rio. Você lembra? Caiu o machado na água, o moço, ô Eliseu, caiu o machado. Onde é que caiu? Caiu aqui. Pegou um raminho de pau e jogou ali só para fazer de conta. E aí o machado, pum, para cima. Ué, mas não era machado, não era de aço, não era de ferro, não era pesado. Mas pela ordem do homem de Deus, Deus muda tudo. Pela ordem do homem de Deus, Deus muda tudo, irmãos. Por isso, nesta noite, abre o teu coração para Jesus. Não fica olhando para trás. Se você continuar olhando para trás, tu vai se tornar na mulher de Ló. Vai virar estátua de sal. E não vai conseguir chegar no meio do caminho. Então vamos servir a Deus, vamos. Quem está disposto a servir a Deus? Sem nenhuma tranqueira, sem nenhuma imposição, sem nada que te impeça. Você está disposto a servir a Deus? Está disposta? Você vai chegar em casa, vai tirar a bermuda do roupeiro e vai jogar fora? Ou vai continuar com ela lá? Vai chegar em casa e vai tirar aquelas pinturas que tu guardou lá, para ver se as coisas não der certo, daí você vai usar? Pastor, eu não vou usar. Claro que vai. Tu vai. Não procura me enganar, não dizer eu não vou usar. Se tu guardou, tu vai usar outra vez. Se você não quer servir a Deus de coração, joga tudo fora.
Faz igual Eliseu, joga tudo no fogo, acaba com isto e vamos servir a Deus de coração. Vamos servir a Deus? Calma aí, fiquem tranquilos. Deus abençoe. Bate palma para Jesus, pastor.